Bom dia a todos. Vamos cantar o cântico O Rei está voltando. Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Apocalipse capítulo 5, versículo 5 vai dizer assim: Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Oramos. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de nos reunirmos como igreja nessa manhã. Pai, receba todo louvor, receba toda adoração, Senhor. Seja engrandecido no nosso meio. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos cantar o hino de número 153 do PCC. Já refúgio a glória eterna de Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda se mostram cada vez. Vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia.
vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz, em santidade, toda a terra regirá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes lá no céu irão cantar, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Apocalipse capítulo 5, versículo 5 vai dizer assim: Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Nós estamos passando por um tempo de crise, um tempo difícil, mas o que nos une aqui, mesmo sendo de forma online, é a vitória de Jesus Cristo na cruz. Nós temos muito que agradecer. O nosso Senhor venceu a morte. Se você está sozinho em sua casa, tire um tempo para fazer uma oração de gratidão por tudo que Deus tem feito por você. Se você está em família, eu te convido a, através de orações frases, cada um dos integrantes da sua família, a fazer neste momento uma oração de gratidão. Ore ao Senhor nesse momento, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por você. Então a gente veio para o campo para poder nos proteger e continuar a nossa oração. E a gente tem que sempre lembrar que o tema da nossa campanha de missões é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. Lembre-se de que os versículos estão em Filipenses, capítulo 4, no versículo 4 e 5. Então eu quero ler uma passagem bem rápida para vocês, que eu acho que é interessante nesses períodos de hoje. Alegre-se em nossas esperanças, sejam pacientes na dificuldade e não parem de orar. Então vamos pensar sempre que a gente deve manter a oração constante e deve estar sempre ofertando, para que as missões cresçam e se expandam e a gente cumpra o nosso propósito em Deus. Fiquem com Deus e até a próxima. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer.
Salmos 135, versículo 5, vai dizer assim: na verdade sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. O salmista vai expressar a soberania de Deus. Nós acabamos de expressar a soberania de Deus. Essa pandemia, ela não anula a soberania de Deus. Uma crise na área da saúde não anula a soberania de Deus. Uma crise no casamento, uma crise familiar, uma crise financeira não é capaz de anular a soberania de Deus. Neste momento eu gostaria de orar por você que está enfrentando um tempo difícil. Neste momento eu gostaria de orar pelos pedidos do nosso boletim. Lembre-se disso. Não há circunstância no mundo capaz de anular a soberania do nosso Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por saber que o Senhor é soberano, Deus. Que o Senhor é grande, que o Senhor é um Deus transcendente e ao mesmo tempo um Deus imanente, um Deus que atua na história, Deus. Pai, rogamos ao Senhor, Deus, pedindo, Deus, por esse tempo, Deus, que o Senhor dê discernimento, sabedoria aos médicos, aos pesquisadores, Deus, que eles possam encontrar, Senhor, a cura, Senhor, para essa pandemia, Deus. Tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia do nosso povo. Tenha misericórdia daqueles que foram acometidos por essa enfermidade, Deus. Que a tua boa mão esteja sobre a vida deles. Abençoa, Deus, as autoridades da nossa nação. Dê, Senhor, às nossas autoridades discernimento e sabedoria diante de uma situação como essa, Deus. Pai, rogamos, Deus, pelos nossos irmãos cujo nome estão, Senhor, no nosso boletim, Deus. Restaura a saúde dos nossos irmãos, Deus. Abençoa, Deus, aqueles que estão em tratamento, em recuperação, Deus. As irmãs, Deus, gestantes de nossa igreja, Deus, que elas possam ter, Senhor, uma boa gestação, um bom parto, uma boa recuperação. Que essas crianças possam crescer em graça, sabedoria, estatura diante do Senhor dos homens, Deus. Abra a porta, Deus, para aqueles irmãos, Deus, que estão desempregados, Deus. Abençoa, Senhor, aqueles irmãos que estão enfrentando um período de crise financeira, Deus, que eles possam sair dessa situação o mais rápido possível. Restaura, Deus, relacionamentos rompidos, Deus. Abençoe os casais de nossa igreja. Abençoa, Senhor, as famílias de nossa igreja, Deus. Uma igreja forte tem em sua base famílias fortes. Uma sociedade forte tem em sua base famílias fortes, Deus. Sê com o nosso povo, Pai. Abençoa, Deus, aqueles que estão nos ouvindo aqui, Senhor, nessa manhã, Deus. Participando deste culto online, Deus. Pai, se existe alguém aqui, Deus, com alguma situação, Deus, aparentemente difícil, aparentemente impossível de ser resolvida, que o Deus Todo-Poderoso, soberano, Deus, possa agir neste momento. Rogamos ao Senhor, Deus, sabendo que o Senhor ouve orações e responde no tempo certo. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu estou desenvolvendo uma série chamada Em Direção da Cruz. Essa série terá o seu final no domingo de Páscoa. Então, quando Jesus ele entra de forma triunfal em Jerusalém, ao contrário do que a multidão estava esperando, ao contrário do que a multidão estava desejando, Jesus ele não vai em direção ao trono. Jesus ele vai em direção à cruz. Isso frustrou a multidão. A multidão, quando olhava para Jesus, enxergava em Jesus um líder terreno, um líder político, um líder militar, alguém que fosse capaz de libertá-los das mãos de Roma. Então Jesus, na sua última semana aqui na terra, ele deixa claro que ele não era um líder terreno. O seu reinado não é daqui. Ele se apresenta como um rei espiritual, como alguém que veio implantar o reino de Deus aqui na terra. E ele chama pessoas para fazer parte deste reino. Ele me chamou para fazer parte deste reino. Ele te chama para fazer parte deste reino. O título da mensagem dessa manhã é Enfrentando perseguições e tribulações neste mundo, até que ele venha. Enfrentando perseguições e tribulações neste mundo, até que ele venha.
até a segunda vinda de Cristo, nós vamos enfrentar perseguições, nós vamos enfrentar aprovações, tribulações. A igreja do Senhor Jesus não é imune a nenhum tipo de crise, a nenhum tipo de pandemia. Então, para esse tema, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 13, versículos do 24 ao 27. Marcos capítulo 13, versículos do 24 ao 27. Assim diz a boa, infalível e suficiente palavra do Deus vivo. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela tua boa palavra, pelos teus bons conselhos. Fala conosco nessa manhã, Deus. Queremos ouvir a tua voz, apenas a tua voz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe com a sua boa palavra. Eu gostaria de começar essa mensagem citando a visão de Lopes sobre essa perícope que acabei de ler. Então, a primeira verdade que Lopes encontrou aqui foi que a segunda vinda de Cristo, ela será precedida por grandes convulsões cósmicas. Então, a segunda vinda de Cristo será precedida por grandes convulsões cósmicas, convulsões naturais. Atente para o que diz o versículo 24 e o versículo 25. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, e a luz não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. O que são essas convulsões cósmicas? O que são essas convulsões naturais? Lopes vai dizer que são ações que abalam tudo aquilo que é firme e sólido no universo. Então, antes da segunda vinda de Cristo, o universo será abalado. Então, todas essas grandes crises, todas essas grandes tempestades, todos esses grandes desertos, todos esses grandes problemas convergem para esse fim: o abalo do universo e a segunda vinda de Cristo. A segunda verdade que Lopes vai mencionar aqui, olhando para essa perícope, é que a segunda vinda de Cristo será visível. Atente para o que diz o versículo 26a. Então se verá o Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem. A segunda vinda de Cristo, ela é pessoal. Ela é visível. Ela é pública. Todo olho o verá. Então, na primeira vinda de Cristo, nem todos reconheceram Jesus. Na segunda vinda de Cristo, todos o reconhecerão. Todos o reconhecerão como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A terceira verdade que Lopes vai citar, olhando para essa perícope, é que a segunda vinda de Cristo, ela será gloriosa. Jesus não virá mais como um servo. Agora Jesus virá como um rei, virá como justo juiz. O versículo 26b vai dizer assim: nas nuvens com grande poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Agora Jesus virá com grande esplendor. Todos os povos que o rejeitaram vão lamentar. Aquela será um dia de trevas e não de luz para eles. Será o dia do juízo, onde sofrerão penalidades da eterna destruição. Então aqueles que não assumiram compromisso com Cristo em vida, enfrentarão esse dia para serem condenados. A quarta verdade, que Lopes vai citar olhando para essa perícope, é que a segunda vinda de Cristo, ela será vitoriosa.
O versículo 27 vai dizer assim: e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. A manifestação do Filho do Homem não traz apenas condenação, mas também traz recompensas. Aqueles que assumiram um compromisso com Jesus ainda em vida, agora serão recompensados, agora governarão com Cristo. A Bíblia diz que nesse vitorioso dia, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro com corpos incorruptíveis, poderosos, gloriosos, semelhantes ao corpo da glória de Cristo. Então, os que estiveram vivos serão transformados e arrebatados para encontrar Jesus Cristo nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Deus, assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. Jesus, Ele está voltando. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã: você está preparado para esse dia? Você está preparado para esse encontro? Você está preparado para fazer essa oração nessa manhã? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Alguns anos atrás, mais precisamente no ano de 2004, nos Jogos Olímpicos de Atenas, um corredor paranaense chamado Vanderlei Cordeiro de Lima, aos 35 anos de idade, ele vai correr essa maratona. No quilômetro de número 5, ele assume a liderança, e depois de 27 quilômetros, no quilômetro de número 32, ele é parado por um fanático religioso que invade a pista e o derruba. Vanderlei Cordeiro de Lima demora um pouco para se recuperar, para entender o que estava acontecendo, e acaba chegando então na linha de chegada em terceiro lugar, não mais como primeiro. Vanderlei Cordeiro de Lima, ele recebe a medalha de bronze e festeja por isso. Mesmo assim, ele conseguiu subir no pódio. Eu não gostaria de falar aqui sobre a superação desse homem. Eu não gostaria de me deter no exemplo desse homem, mas eu gostaria de deter a minha fala na pessoa desse fanático religioso. Esse fanático religioso portava um cartaz em suas costas onde existia uma frase que dizia assim: a segunda vinda de Cristo está perto. Você está preparado para isso? Eu não conheço a vida desse homem, eu não conheço a história desse homem, mas aparentemente a causa pela qual ele estava lutando é uma causa digna. Porém, a forma como ele fez foi errada. A segunda vinda de Cristo está perto. Você está preparado para isso? A frase desse cartaz vai nos ajudar a refletir sobre esse tema. Voltando aqui para o texto, capítulo 13 de Marcos, ele vai narrar o que aconteceu na terça-feira da semana da paixão. Nós vamos ver Jesus neste capítulo voltando para Jerusalém, ensinando no templo, debatendo com os religiosos. Os religiosos então passam a fazer planos a fim de prender Jesus, a fim de condenar Jesus, a fim de frear Jesus, frear sua fala, frear sua obra aqui na terra. Neste mesmo capítulo nós vamos nos deparar com a história da oferta da viúva e também com o sermão escatológico de Jesus. E nesse sermão escatológico, Jesus ele vai falar sobre a destruição do templo e também de forma mais clara sobre a sua segunda vinda. Então, olhando para o capítulo de número 13, eu aprendo uma grande verdade. Assim como os cristãos do passado enfrentaram provações, enfrentaram tribulações e precisaram enfrentar provações, nós, nos dias de hoje, também precisamos enfrentar perseguições, provações, tribulações, até que Ele venha. Nós não estamos imunes a todo tipo de problema. Até que Jesus volte, a igreja do Senhor Jesus é passível de todas essas coisas.
Tiago capítulo 1 vai dizer: tende por motivo de grande alegria passar por provações, porque é no meio da provação que a sua fé é testada, você recebe a oportunidade de crescer, de amadurecer, e no final de tudo Deus é glorificado e é exaltado com tudo isso. É diante de uma pandemia que Deus tem dado a oportunidade para a sua igreja crescer, amadurecer. Neste tempo a nossa fé está sendo testada e no final de tudo isso o próprio Deus será glorificado. De que maneira devemos enfrentar as perseguições e tribulações neste mundo antes da segunda vinda de Jesus? De que maneira? O próprio Jesus vai responder essa pergunta. Em primeiro lugar, tomem cuidado para que ninguém engane vocês. O próprio Jesus está dizendo, diante das provações, diante das perseguições, diante das tribulações, diante da tempestade, do deserto, do tempo difícil, tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Versículo 5 vai dizer assim: Jesus lhe disse, cuidado, que ninguém os engane. Então Jesus aqui nesse versículo, ou melhor, nesse parágrafo daqui para frente, vai oferecer uma lista de coisas que não devem ser consideradas sinais de sua vinda. E o primeiro item da lista são os falsos mestres. Jesus vai dizer aqui, falso mestre sempre existiu e sempre vai existir. O segundo item da lista de Jesus são os conflitos entre as nações. Jesus vai dizer que conflito entre nações sempre existiu e sempre vai existir. O terceiro item da lista de Jesus são os fenômenos naturais desordenados. Nós vamos ver que até Gênesis capítulo 3 havia ordem no mundo. Havia ordem na natureza, mas uma das consequências do pecado foi a desordem na natureza. A partir dali, as catástrofes passaram a acontecer. As epidemias, as pandemias surgiram. Isso sempre existiu e sempre vai existir após a queda, até que ele venha. E o quarto item da lista de Jesus é a perseguição religiosa. Não foi o Ministério Portas Abertas que criou a perseguição no Oriente Médio. A perseguição religiosa sempre existiu e sempre vai existir. E Jesus está dizendo aqui, cuidado com as pessoas que se aproveitam desses eventos para gerar o caos. Existem pessoas que se aproveitam de epidemias, de pandemias. Existem pessoas que se aproveitam de catástrofes para gerar o caos. E nós estamos vendo isso muito próximo de nós nos dias de hoje. Existem pessoas se aproveitando desse momento, se aproveitando das redes sociais a fim de lançar conteúdos em direção ao caos. E o pior de tudo isso, que muitas vezes nós cristãos acabamos entrando neste barco e compartilhando todas essas coisas. Cuidado com as pessoas que se aproveitam desses momentos de fragilidade para lucrar. Existem igrejas lucrando com essa pandemia. Não sei nem se eu posso chamar essas instituições de igrejas. Existem pessoas lucrando com essa pandemia. Alguns dias atrás saiu uma reportagem no centro de São Paulo, pessoas estavam vendendo álcool gel. A Polícia Civil, então, agiu ali naquele lugar, prendeu um grupo de pessoas e junto com essas pessoas, matérias-primas que eram usadas a fim de confeccionar esse álcool gel. Foi encontrado gel de cabelo, mas álcool normal. Então essas pessoas de forma ilegal estavam produzindo material, estavam vendendo material, se aproveitando do desespero das pessoas. Então Jesus está dizendo aqui, cuidado com as pessoas que se aproveitam desse momento, tanto para gerar o caos, quanto também para lucrar. De que maneira nós devemos enfrentar as perseguições
e tribulações neste mundo antes da segunda vinda de Jesus? O próprio Jesus vai responder essa pergunta. Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Cuidado para que ninguém engane você. Seja como Beriano, confira o que as pessoas estão falando, leia a Bíblia, procure os canais corretos a fim de certificar se a informação ela é correta. Em segundo lugar, não desanimem. Versículo 9 ao 13 diz assim: fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá o seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, Jesus, ele começa dizendo que o servo de Deus ele precisa tomar cuidado com o impostor. Foi isso que nós vimos no primeiro ponto. O servo de Deus precisa tomar cuidado com o enganador. Aqui nesse parágrafo, Jesus ele muda o foco da sua fala e ele olha para mim, ele olha para você e vai nos dizer: cuidado com o coração de vocês. Cuidado com o teu coração, Tiago. Cuidado com o teu coração, ouvinte, porque a tendência é a perseguição, a tribulação, a provação piorar cada vez mais a nível coletivo e individual, e isso acaba desanimando. Isso pode desanimar você, isso pode desanimar as pessoas que estão ao seu redor. Então, cuidado com o teu coração, porque facilmente ele pode se desanimar. Diante das circunstâncias, o coração humano, ele tende a desanimar. Só que aqui nesse parágrafo, Jesus, ele vai nos oferecer uma saída, ele vai oferecer uma saída para você que está com o seu coração abatido. A dificuldade, ela serve para impulsionar o testemunho e o avanço do reino de Deus. Essa é a saída que Jesus vai nos oferecer aqui. A dificuldade, ela serve para impulsionar o testemunho e o avanço do reino de Deus. Isso não quer dizer de modo nenhum que Deus se alegra com o caos, que Deus se alegra com o cenário de pandemia, mas Ele usa o caos, Ele usa esse cenário de pandemia, Ele usa a crise para a sua glória. Isso sim é uma injeção de ânimo. Isso sim me traz ânimo, saber que Deus ele usa a crise que eu estou enfrentando na minha família, no meu casamento, na minha igreja, na minha nação, para a honra e glória do seu nome. Isso traz uma injeção de ânimo, saber que essa crise não é o meu fim, que essa crise não é o nosso fim e que no final de tudo isso Deus vai ser glorificado. Isso traz uma injeção de ânimo ao meu coração em saber que a minha fé está sendo testada e eu estou tendo a oportunidade de crescer mesmo diante de uma situação difícil. Conta-se uma história na qual o diabo resolveu vender todas as ferramentas que ele costumava usar. Lá estavam o ódio, a malícia, a inveja, a enfermidade e muitos outros instrumentos usados para enfraquecer e desviar as pessoas de Deus. Jogado num canto estava um instrumento aparentemente inofensivo chamado desânimo. Parecia bem gasto e era o mais caro de todos. Perguntaram ao diabo por que aquele instrumento custava tanto e ele respondeu: bem, é porque esse é o mais fácil de se usar, pois ninguém sabe que pertence a mim. Como esse instrumento,
Eu posso arrebentar a porta do coração com mais facilidade do que qualquer outro. O desânimo faz com que as pessoas desistam e deixem de testemunhar. Este era o instrumento mais caro que o diabo colocou à venda. Por quê? Porque ele era o instrumento mais usado. Era o instrumento que Satanás usava com facilidade a fim de abater o coração humano, que se chama desânimo. Essa semana eu estava conversando com um empresário e eu perguntei a ele: como está o teu coração? Ele respondeu: Tiago, o meu coração está abatido, o meu coração está desanimado. Eu acabei de sair de uma recessão, eu acabei de sair de um tempo difícil, agora que a minha empresa começou a recuperar, agora que eu comecei a contratar pessoas, uma nova recessão. Eu não sei até que ponto isso vai durar, eu estou bastante desanimado. Eu estou pensando em desistir, eu estou pensando em abandonar o barco. Desânimo. O Weisby, ele vai dizer que não devemos interpretar quando Jesus disse: mas aquele que perseverar até o fim será salvo, como uma condição para a salvação. Se uma pessoa é nascida de novo, será sempre amada por Deus e guardada por Ele. Diante das provações, os verdadeiros cristãos provarão a sua fé por sua fidelidade. Não cederão à pressão e receberão o consolo e direção do próprio Deus. A minha oração é que a presença do bom Deus, o seu consolo e a sua direção possa te trazer ânimo novamente nessa manhã. Você que está abatido, você que está desanimado, que você possa descansar no Senhor. Mateus 11, 28 vai dizer: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, todos que estão desanimados, e eu vos darei descanso. De que maneira devemos enfrentar as perseguições e tribulações neste mundo, provações neste mundo, até que Ele venha, ou melhor, antes da segunda vinda de Jesus? O próprio Jesus vai nos responder. Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Não caia no conto do vigário, não caia em propagandas enganosas. Cuidado com tudo aquilo que as pessoas expõem diante de você. Procure saber se tal fonte é confiável, tal informação é confiável. Em segundo lugar, não desanime. Não desanime, meu irmão. Nós estamos impedidos por um bom motivo de se encontrar fisicamente, mas nós estamos unidos virtualmente falando em torno de uma única causa chamada Jesus. Jesus, ele venceu a morte e hoje nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Anime-se com essa notícia. E por último, Jesus vai nos responder de que maneira devemos enfrentar as perseguições, tribulações, provações antes de sua segunda vinda. Vigiem e orem. O versículo 33 vai dizer assim: fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. Fiquem atentos, vigiem e orem, vocês não sabem quando virá este tempo. Vigiar significa permanecer alerta, em sua melhor postura, desperto. Não viva a vida de qualquer maneira. Existem pessoas que estão vivendo a vida de qualquer maneira. Se prepare para esse encontro com Cristo. Ninguém sabe quando Jesus voltará, nem Jesus sabia dessa informação enquanto Ele estava conosco aqui nessa terra, enquanto Ele estava aqui. Nem os anjos sabem dessa data. Nós precisamos continuar alertas, nós precisamos continuar esperançosos em relação a essa promessa. Enquanto Jesus não volta, a nossa postura deve ser uma postura de oração. A oração é a ferramenta que Deus escolheu para agir no nosso meio. Sem oração, sem poder, sem oração, sem avanço. Deus escolheu agir através da oração do seu povo. Nós precisamos orar mais pela nossa nação. Nós precisamos orar mais pela igreja do Senhor Jesus Cristo nessa nação. Nós precisamos nos debruçar mais
a oração. Este tempo de crise tem levado muitas pessoas à prática de oração. Que não fique por aqui essa prática, mas que vire um hábito, que vire algo comum na minha vida, na tua vida, a prática diária da oração. Nós precisamos vigiar, nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar e nós precisamos orar. Porque essa é a ferramenta que Deus escolheu para agir no nosso meio. Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Até que Ele venha, não abra mão dessa prática. Nessa semana, em um dos nossos devocionais em família, Joaquim teve a oportunidade de orar. Joaquim, meu filho, ele tem 3 anos de idade. Nós assistimos o vídeo do irmão Joel e no final nós oramos ao Senhor. Cada um dos membros de nossa família orou ao Senhor. Então, quando chegou na vez do Joaquim, ele orou ao Senhor dizendo: Deus, muito obrigado pelo gato de botas. Muito obrigado porque ele me ajudou contra os inimigos. Cuida dele, que ele não venha pegar coronavírus, em nome de Jesus, amém. É da boca dos pequeninos que suscita o verdadeiro louvor. Nós começamos a rir diante dessa situação. Ele olhou sério e perguntou: por que vocês estão rindo? Invista um tempo em oração. Conduza a tua família nessa prática, na prática da oração. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que assim como os cristãos do passado enfrentaram provações, tribulações, perseguições, nós também vamos enfrentar todo tipo de dificuldade, nós vamos enfrentar desertos, nós vamos enfrentar tempestades, até a segunda vinda de Jesus. Nós não estamos imunes a tudo isso. De que maneira nós devemos enfrentar as perseguições e tribulações neste mundo antes da segunda vinda de Jesus? O próprio Cristo vai responder. Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. É preciso filtrar as informações. Em segundo lugar, não desanimem. Não desanimem. O bom Deus, aquele que é transcendente, que vai além da nossa compreensão, ao mesmo tempo é imanente. Ele atua na minha história, Ele atua na tua história, Ele atua na história da humanidade. Ele não só criou todas as coisas, mas é Ele quem sustenta tudo. E por último, vigiem e orem. Nós não sabemos o dia da volta de Cristo, mas o próprio Jesus nos conduz aqui à oração. Que essa prática possa ser viva na tua vida a partir de agora, não só em tempo de crise. Nessa manhã eu gostaria de orar por você que foi enganado, você que está sofrendo porque um dia foi enganado por alguém. Nessa manhã eu gostaria de orar por você que está desanimado, você que está enfrentando uma crise e hoje está desanimado. Eu gostaria de orar por você que até aqui levou uma vida de qualquer maneira. Eu quero orar por você e te convidar, te desafiar a vigiar a partir de hoje. E não só vigiar, mas como cultivar a prática da oração. Que você possa levar essa prática a sério a partir daqui. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua boa palavra, pelos teus bons conselhos. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes que demos ouvido para enganadores, para pessoas que estão mais preocupadas em gerar o caos do que ordem. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes que nós nos permitimos a sermos enganados por aqueles que só querem o lucro. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes que deixamos o desânimo tomar conta da nossa mente e do nosso coração. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes que não vigiamos, pelas vezes que esquecemos a prática da oração no nosso dia a dia. Deus, eu oro para que o Senhor possa curar o nosso coração. Se existe alguém aqui que um dia foi enganado, Deus, e hoje não conseguiu, até aqui não conseguiu liberar perdão, Deus, que no dia de hoje essa pessoa possa tomar a decisão de liberar perdão, de recomeçar a vida a partir daqui. Se existe alguém, Deus, que está me ouvindo,
que neste momento está desanimado, está disposto a abandonar o barco, está disposto a abandonar o seu casamento, a sua família, o seu trabalho, os seus estudos, Pai, devido ao desânimo, que nessa manhã o Senhor possa fortalecê-los, Deus. Que o Senhor possa animá-los, Deus. A minha oração, Deus, é que se existe alguém aqui que está me escutando, Deus, que até aqui não vigiou, Deus, que o Senhor possa tocar no seu coração, Deus, e que essa pessoa possa assumir esse compromisso contigo a partir daqui. Que essa pessoa possa se dedicar mais à leitura da Bíblia e da oração diária, Deus. Abençoe o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar o cântico Não Tardará. Oremos. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos juntos, mesmo sendo de forma virtual. Abençoa o teu povo, Deus. Livra o teu povo de todo o mal, Senhor, e nos dê uma semana ricamente abençoada. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito seja com todos vocês. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos.